Graça e paz, meus queridos, como estão? Tudo bem? Tudo na bênção? E como estamos? Avançando nos propósitos? Hoje mais um dia para nós estudarmos, meditarmos sobre superando os nossos inimigos. Falamos já da batalha no campo da mente, falamos ontem da questão do medo. E hoje eu quero compartilhar, refletir com vocês sobre também um hábito que acaba se tornando um dos nossos principais inimigos, que é justamente a procrastinação. Você é uma pessoa que procrastina? Você é um procrastinador, uma procrastinadora? Mas o que é procrastinar? Procrastinar é o ato de procrastinar em si, mas é você deixar para depois coisas que você já deveria ter feito. É você adiar. É você achar que está no controle de algo e por isso, não, na hora certa, no momento certo vai sair. Só que não sai. E aí fica essas pendências, fica as coisas paradas, fica as coisas demorando e muito tempo sem resolução. E principalmente nós como brasileiros temos o costume de deixar tudo para a última hora. Você tem esse costume também? Às vezes tem um prazo para poder fazer alguma coisa e sempre só vai no último dia, só vai no último instante. Tem que fazer uma matrícula, só faz no último dia. Tem que fazer uma tarefa, só faz no último segundo, só faz no último momento e vai deixando. A pessoa às vezes está fazendo um curso, fazendo ali e precisa fazer um trabalho de conclusão de curso. Às vezes tem 6 meses, tem 1 ano. Não faz, mas quando chega na última semana, nos últimos dias, faz. Conclui. E aí, você é uma pessoa que procrastina? Então a gente precisa entender que a procrastinação, ela é um hábito, mas também é um inimigo a ser vencido. Porque as muitas coisas que às vezes nós perdemos oportunidades muito boas na nossa vida, porque a gente fica procrastinando. A gente fica sempre adiando. Não, na hora certa vai dar, vai sair, aí a oportunidade passa e a gente deixa de ser abençoado com aquilo que Deus nos quer fazer nas nossas vidas. Na vida profissional, na vida acadêmica, em várias outras questões da vida. Você já perdeu alguma oportunidade por conta de procrastinação? Sim ou não? Pense aí. E nós precisamos entender que a procrastinação ela precisa ser vencida e que ela é um hábito, é uma escolha que nós fazemos. Nós escolhemos procrastinar, mas a partir de hoje você vai escolher não mais procrastinar, amém? Porque você está nos 52 dias para mudar a sua vida. E aí eu quero refletir, meditar com você. O que a Bíblia diz com relação à procrastinação? Quero ler aqui com você o texto justamente de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 e 12, que diz assim: Porquanto ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. Veja, meus irmãos, às vezes nós deixamos passar a oportunidade, porque ficamos gastando o nosso tempo com coisas vãs. Está ali a atividade que tem que ser feita, a gente deixa ali, aí vai permitindo com que outras coisas tomem o seu tempo. E aí nós podemos ter também algumas distrações. Algumas distrações tomam muito o nosso tempo. Algumas distrações pode ser um vício, pode ser um aplicativo de entretenimento, pode ser o tempo de tela que está muito grande. E quando a gente fala tempo de tela, é celular, é a televisão, são as séries, é o tablet, é o notebook, com outras coisas que poderiam ser deixadas para depois ou aproveitada com um tempo comedido. Se hoje você precisa estudar para um processo seletivo, para um vestibular ou para o Enem, e você tem perdido seu tempo com essas coisas, desinstala por um período, faça um propósito com o Senhor. Se isso está te impedindo de ler a Bíblia, desinstala. Se isso está te atrapalhando de orar, desinstala, corta. Reduz o seu tempo de tela e aumenta o seu tempo de oração. Reduz o seu tempo de tela e aumente o seu tempo de jejum. Reduz o seu tempo de tela e aumente o seu tempo de oração, de comunhão com o Senhor, e você vai ver que isso é uma bênção. Por quê? Os resultados dessa procrastinação pode te trazer justamente o que? Estresse, que você vai ficar estressado, algo que era para ter sido feito e não fez. Pode trazer uma sensação de culpa, que você vai se sentir culpado, algo que era para ter sido feito e não foi feito dentro do prazo. Perca de produtividade, às vezes você não consegue ser produtivo durante o seu dia. Se você parar ao final do dia, o que você fez? Parar durante a semana, o que você fez durante a semana? Às vezes está vendo que
não foi produtivo, até mesmo no serviço. E o principal delas, né, a vergonha, porque às vezes você tem uma coisa que você precisa entregar no prazo e você não entrega. Isso, como eu costumo dizer, só existem dois tipos de pessoas, irmãos: as que fazem e as que dão desculpa. Só existem as que fazem e as que dão desculpa. E não adianta a gente ficar dando desculpa. Às vezes nós damos desculpa até para nós mesmos. A gente fica contando historinhas pra gente. Ah, mas eu não fiz por causa disso, por causa daquilo, ou daquilo outro. E não foi. Na verdade, a gente não fez por causa de quê? Por culpa nossa mesmo, por responsabilidade nossa. Era algo que estava sobre a nossa responsabilidade, sob nossa responsabilidade, mas que nós achamos que tem que ser delegada a outra responsabilidade. Não. Nós temos que ter autorresponsabilidade com a nossa vida. Então, nesse propósito agora, não estou fazendo porque assim, porque aquilo, porque eu gosto de fazer dessa forma, eu gosto de fazer dessa outra. Irmãos, e a gente aprendeu já no primeiro dia, quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma, é orgulho. Então, está na hora de aprender novas formas também. E está na hora de parar de procrastinar. Porque senão sua vida não muda, sua vida vai continuar a mesma. Nada vai mudar. Além disso, a palavra também de Deus nos ensina em Efésios 5, versículos 15 e 16, o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você tem aproveitado cada oportunidade? Você tem vivido bem? Você tem vivido fazendo bom proveito de tudo isso que Deus tem te dado? Deus te chamou para ser um grande pregador. Você tem feito leitura da palavra continuamente? Você tem estudado a palavra ou você tem deixado para depois? Deus te chamou para ser alguém que o adora. Você já entrou na escola de música? Já está estudando, está fazendo, ou você está adiando, está só postergando? Deus tem um grande propósito na sua vida, mas aí eu te faço a pergunta: quantos cursos você fez nesse ano? E dentro daquilo que Deus te pediu? Quantos livros você leu nesse ano em relação ao que Deus te chamou? Deus me chamou para isso, mas você sequer move uma palha porque você está só procrastinando e não vive o que Deus quer. Deus te falou que você vai ser alguém referência em uma determinada área, na área da educação, na área da saúde, numa empresa privada, como empresário, ou como qualquer uma dessas outros segmentos. E o que você tem feito para isso? Você tem ido ao encontro dessa palavra que Deus tem te dado, ou você tem fugido, tem postergado, achando que vai acontecer? Da noite para o dia vai acontecer. E você só procrastinando nas suas responsabilidades. Então você não pode, nós não podemos. Você precisa entender que essa é uma opção sua e nós precisamos vencer a procrastinação. Amém? Muitos discípulos, quando Jesus estava selecionando, quando Jesus os convidou, imediatamente largaram as redes e foram. Imediatamente largou o que estava fazendo e seguiram Jesus. E a Bíblia usa esse termo, imediatamente. Não ficaram pensando, não foram orar, não, imediatamente. Irmão, tem decisão que você tem que tomar, é imediatamente. Você tem que fazer o quê? Eu tenho que arrumar a casa. Conta 1, 2, 3, pronto, vou arrumar a casa. E você tem que romper. Tem que tomar outra decisão. Vai lá, conta 1, 2, 3, vou fazer isso. Já vai, faz, em nome de Jesus vai dar certo. Por isso que Eclesiastes 3:1 diz assim: em tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu e da terra. Então tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Eu vou falar mais isso aqui quando for estabelecer tempo. E quero dizer aqui com você também Eclesiastes 11, 4 e 6, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então, pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então tá falando o quê? Meu irmão, semear o dia inteiro. Você semeia de manhã e semeia à tarde. Você não sabe qual das duas sementes que vai dar certo. Então você pode ser que seja uma, pode ser que seja outra, pode ser que seja as duas. Mas o que é que você tem semeado? Às vezes nós queremos uma grande colheita, mas não queremos semear nada. E temos que semear de manhã e de tarde. Ou seja, trabalhar muito, semear o dia inteiro. Mas nós queremos pouco investimento e muito resultado. Nós queremos pouco comprometimento e grandes respostas de Deus. Nós não queremos sacrificar nada, mas queremos que Deus faça tudo. Quando Deus deu uma palavra, irmãos, a Gideão,
Naquela mesma noite, diz o Senhor, naquela mesma noite Deus deu uma ordem para ele fazer. E ele foi lá e fez. Quando Deus deu uma palavra a Abraão, para ele sacrificar seu filho, o Senhor diz que no dia seguinte, já de madrugada, ele levantou e foi sacrificar seu filho. Imediatamente. Não é aquela coisa que fica enrolando, pensando, postergando uma semana, 2 semanas e no final das contas não saia nada. Então aqui eu quero te convidar a fazer o quê? Como vencer a procrastinação? Você precisa entender que precisa justamente de quê? Primeiro, pare de olhar o todo. Eu preciso ler a Bíblia inteira. Se você olhar, eu preciso ler a Bíblia inteira, 66 livros, aproximadamente 1189 capítulos. Não, você não pode olhar assim, fala assim, não, cada dia eu vou ler 3 capítulos, 4 capítulos, pronto. Você tira ali meia hora de leitura, daqui a pouco, naquela meia hora, você está até aumentando. Eu quero orar 3 horas por dia. Comece orando 10 minutos. Faça, você precisa iniciar, porque a comunhão com Deus vai te levar a orar mais, naturalmente isso vai acontecer. Você tem uma tarefa grande para fazer. Comece fazendo. Comece ali com pequenas ações. Daqui a pouco você concluiu, como um quebra-cabeça, você vai colocando peça por peça. Então não olhe todo, olhe e vai separando, vai colocando parte. Você lembre-se que é essencial que você entenda que procrastinação é um hábito. Assim como a gente escolhe não fazer, a gente escolhe fazer. Assim como a gente escolhe, talvez até assim, comer o pão da preguiça, a gente escolhe também comer o pão do trabalho, do esforço em Deus, como as formigas. Então pare também, estabeleça prioridades. Não adianta você ser multitarefas. Você tem que estabelecer quais são as suas prioridades hoje. Aplique as suas forças nessas prioridades. Amém? Você vai listar as suas prioridades. E outra, você vai estabelecer tempo, que foi o que nós falamos de Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, então estabeleça um tempo. Um tempo razoável para você fazer justamente o quê? Concluir cada uma dessas tarefas que você precisa fazer. Outro ponto, livre-se de toda distração. O que tem te distraído? Às vezes é o meu animal de estimação, meu pet. Então é claro que você não vai deixar de cuidar, mas você não vai passar o tempo além daquilo que é necessário. Redes sociais, como nós falamos, o tempo de tela, reduza seu tempo de tela. Eu tenho um vício com outra coisa, corta. Eu fico assistindo a televisão, corta. Meu irmão, corta. Você precisa cortar, porque você tem que se livrar de toda distração. O que está te atrapalhando orar? O que está te atrapalhando buscar a Deus? O que está te atrapalhando estudar? O que está te atrapalhando trabalhar? O que está te atrapalhando você viver o que Deus tem para a sua vida, uma vida de crescimento, de conquista e de vitória? Então corta tudo isso e viva o propósito de Deus, certo? E por fim eu quero deixar aqui uma atividade para você. Hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje, em nome de Jesus, amém? Porque a vida de procrastinação não te pertence mais. Hoje você vai listar as 10 maiores prioridades que você tem. Quais são as suas 10 maiores prioridades? O que mais tem te incomodado? As 10 coisas. Você vai listar e você vai resolver. Em qual prazo? Imediatamente. Começar hoje. Esse daqui eu vou dar o prazo de 5 meses. Não, irmão, você vai começar hoje. Hoje você vai começar a resolver. Porque as situações que a gente vai acostumando, deixando para depois, às vezes tem que consertar um chuveiro. 6 meses para arrumar um chuveiro. Às vezes tem uma situação aqui, 2 meses. Não, irmão, é hoje. Você vai listar essas 10 coisas, essas 10 pendências, essas 10 prioridades e você vai resolvê-las imediatamente. Eu preciso, realmente minha vida não está muito boa, eu preciso começar a orar. Então você vai orar agora. Não é uma coisa que precisa ficar para depois. Você pode orar agora. Você precisa orar agora. Eu preciso voltar a ler a Bíblia. Que hora que você vai começar? Agora. Não é quando tem tempo, agora. Então, assim como outras questões na sua vida. Às vezes você tem situações para resolver na parte econômica e em outras áreas, você vai começar a resolvê-las, listá-las, aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sossego, e vai começar a resolver imediatamente em nome de Jesus. Porque procrastinação não pertence mais a você e você já venceu esse inimigo em nome de Jesus. É uma escolha. Escolha dedicar a sua força naquilo que traz resultado para a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenha um excelente dia e que o Senhor continue guardando, livrando e prosperando a vida de cada um em nome de Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus.